Urano na casa 1, né? E Aquário, né? Urano, ele rege Aquário, é o planeta de Aquário, né? Que a gente tem, né, nessa toada. E aí o que acontece? São pessoas que demonstram na sua expressão, elas podem demonstrar uma originalidade, né? Pessoas, são aquela, a gente costuma falar os inventores, né? Então, pode se mostrar excêntricos, né? Esse Urano na 1, pessoas mais excêntricas, cheio de ideias, né? Demonstram aí também uma necessidade, dependendo até do que ele tem nessa casa 1, uma necessidade de liberdade para fazer as coisas dele. São pessoas que não gostam, assim como o Sagitário, mas eu acho que o Urano e o Aquário, ele tem isso mais forte, de não dar satisfação. Ela tem, né? Não gosta muito de dar satisfação para as pessoas. Ela gosta de ter essa liberdade. Ela precisa sentir-se livre para fazer o seu trabalho. Sabe que tem a responsabilidade. Fala não pode para eles. Fala não pode. Não existe não pode, né? Esse Urano, ele pode demonstrar também uma certa ansiedade, né, Ed? Porque a gente costuma dizer que o Urano, ele é elétrico, né? Então, aquela coisa da muita atividade, mostrar uma pessoa... Sabe aquelas pessoas mais elétricas, né, que a gente fala? Então, e assim, em contrapartida, isso pode dar muita ansiedade, no sentido até de um certo nervosismo, né? Pega a parte do nervosismo, né? Do sistema nervoso, né? Da agitação, pessoas mais agitadas, né? Tudo vai depender da configuração ali, né? Esse Urano na 1, ou o Aquário na 1, ele pode também dar uma certa liberdade, uma certa rebeldia também, né? Não é aquela rebeldia sem causa, é uma rebeldia com causa, né? Então, são pessoas que gostam de... Pela causa, né? Pela causa, né? Exatamente. Isso que a gente costuma dizer, porque às vezes o pessoal fala assim, mas o aquariano é o signo da amizade. Mas ele tem, peraí, é aquela amizade, mas ele tem um objetivo nessa amizade, né? Ele tem, eu falo, eles gostam muito de ter uma causa e reunir essas pessoas pela mesma causa, né? Então, por isso que às vezes a gente fala que, dependendo, tem uma certa rebeldia, né, também. Mas são pessoas amigáveis. São pessoas que, por exemplo, quando tem um objetivo, ele cumpre esse objetivo e ele faz, ele motiva a estar junto com ele, pela causa dele, certo? Pessoas que pode ser que aparentemente, nas relações, elas podem passar a impressão de que elas são frias. Por quê? Porque elas representam o elemento ar, então, no caso o aquariano, então elas podem aparecer assim, demonstrar nessa expressão uma frieza, uma racionalidade, são pessoas muito racionais, né? Paciência também, pode demonstrar uma certa impaciência, e ele é predisposto a defender algo, né? Como eu falei da causa. Geniólogo também, pode ter um gênio mais, uma personalidade aí mais forte, né? Nessa expressão. E eles não se influenciam facilmente, eles têm a opinião deles, né? Aliás, muito pelo contrário, né? Difícil de mudar opinião, né? Difícil de opinião. Né? Então, eles são muito, assim, eu acho difícil, se você tem uma casa 1 ali proeminente, você se influenciar, você vai ter que convencê-lo muito, você vai ter que dar muito argumento para ele se convencer que ali o lado A é melhor que o lado B, você entendeu? Urano na 1, se a gente pegar a parte de nascimento, né, a parte das condições de nascimento, esse Urano na 1, dependendo, né, como a gente está falando só no geral, ele pode indicar também algumas surpresas. Eu vou dar um exemplo, eu tenho um irmão, ele tem Urano na 1.
Nós somos em 4, né? Só para dar um exemplo. E ele tem esse Urano, ele é o perfeito Urano na 1 mesmo. O que acontece? O nascimento dele, nós todos fomos tranquilos e serenos. O meu irmão, assim, minha mãe, ela teve a dor, ela sentiu, saiu correndo, já teve que sair correndo, não deu tempo de chegar no quarto do hospital, na sala cirúrgica. Ele nasceu no elevador. Ele nasceu no elevador. Imagina, o Urano nasceu no elevador, perfeito, cara. Ele nasceu no elevador do hospital. Não deu tempo, foi uma coisa rápida. Assim. Minha mãe sentiu a dor. Então, quer dizer, aí quando eu fui fazer o mapa dele, que tinha Urano na 1, eu falei, meu, esse é típico de Urano na 1. Né? Tinha que ter, né? Outra coisa também legal para falar, o pessoal que tem Urano na 1 e que tem aquário proeminente, eles gostam muito como eu falei, da excentricidade, né? Então, de ser diferente, né? Então, é aquele que vai usar roupas diferentes, ele não tá ligado na moda, né? Mas ele quer maquiar. Aquele que vai se maquiar de maneira diferente. A minha astrologia, sabe assim? Olha, nasceu prematura. Olha lá. É o que eu falo, desses sustos que pode ter nessa parte, né? E assim, ele se veste, ele gosta de se vestir, ele gosta de causar uma impressão, é diferente de um leonino. Né? Ele não precisa seguir a moda, mas ele, numa festa, às vezes você vai olhar e vai falar, opa, aquele ali, ele se destaca. Gostam de, na parte física, pintar os cabelos. Então, são aquelas pessoas que curtem pintar os cabelos coloridos, cortes assim, diferentes, né? Que você olha e fala, puxa, olha só. Então, são inovadores, né, Ed? Então, eles são inovadores, muito ligados à tecnologia, né? Então, as grandes inovações são pessoas que facilmente vão atrás disso, do melhor celular, aquele que te dá mais recursos, né? Então, acho que já juntei aí o aquário e o Urano. Se tiver mais alguma coisa, por favor, pode complementar. Não, é que o aquário, ele tem a fama de ser do contra, mas é disso que você falou, né? Não é que ele é do contra por ser do contra. É que ele quer ser convencido, ele tem as ideias dele, né? Então, por que não? Não pode. Tem a questão da liberdade. Por que não posso? Não, né? Me explica por quê, né? Porque aí você está cerceando ele, né? Você está cerceando, você está limitando, e ele não quer ser limitado, né? Não, de jeito nenhum. Isso para ele é a morte, né? Exatamente. Okay. Vamos ao Netuno? Então, agora vamos ao Netuno. Então, eu vou falar de Netuno na 1 e de ascendente Peixes, né? Então, vamos lá. Então, ter Netuno na 1, então vamos falar do lado bom, né? Extrema sensibilidade, né? Pessoas uma sensibilidade muito forte, muito sensíveis, né? E principalmente pessoas que são sensíveis a influências externas, né? Então, tanto o ascendente em Peixes quanto o Netuno na 1 são pessoas que vão absorver a energia do ambiente e se deixar influenciar, meio que mesclar com a energia do ambiente. Então, se é um ambiente positivo, elas vão se sentir bem e se é negativo, elas vão puxar também aquilo. É uma esponja, né? Tanto o Netuno na 1 quanto o ascendente em Peixes, né? Elas se deixam conduzir, né? Muito, né? Léo, pois é. Porque elas percebem, elas sentem o fluxo da energia, né? Elas percebem esse fluxo de energia que os outros não percebem, que os outros não sentem, né? Então, uma outra coisa, uma outra característica é que elas têm como elas têm essa facilidade de se deixar conduzir, elas têm que tomar cuidado com o exagero e o lado sombra, que é se eximir de gerir o próprio destino. Entendeu o que eu quero dizer?
Então, assim, como ela se deixa levar, ela tem que tomar cuidado para não ficar dependente demais. Ou tirar toda a responsabilidade sobre a gerência do próprio destino, né? Sim. Essa sensibilidade que eles têm, que é muito forte, pode também ir para dois lados. Ou ela pode se tornar uma pessoa extremamente especial, e a gente está falando aí principalmente em termos de espiritualidade, ou uma pessoa extremamente insegura também, que é o outro lado, né? Também tem um lado que ninguém nunca pensa, porque quando a gente pensa em sedução, a gente pensa em Vênus, pensa em touro e tal, mas o pisciano, né, o ascendente em peixe e o Netuno, ele também tem um lado de sedução que é muito forte, né? Tem aquela coisa do envolvimento, né, Ed? É um envolvimento, ele envolve de uma forma a diferente. sedução do mistério, né? É diferente do mistério de Escorpião, mas é aquele envolvimento que quando você viu, ele já entrou em você, né? Ele já se fundiu. Exatamente. É aquela coisa da fusão. Isso, exatamente. Também tem um lado que pode se tornar muito nostálgico. De novo, essa nostalgia pode ser boa, quando é uma coisa de lembrança de boas memórias, mas ela pode ser negativa quando ela é exagerada, porque pode levar a uma outra característica, que é a coisa da depressão, do pessimismo, né? do ir para baixo, né? Tem que tomar muito cuidado. Isso. Que mais? O ideal, né? Idealistas, pessoas idealistas, né? Que, de novo, pode ser uma coisa muito legal, né? Romântica, sonhadora, né? Mas o idealista demais, que fica fora da realidade, né? O ficar no mundo da lua, é uma coisa que também tem que tomar cuidado, né? Para não se frustrar. Beijo, Simone. Né? Também são pessoas que têm que tomar muito cuidado com essa questão da bebida, das drogas, da intoxicação, né? São pessoas que são, exatamente por causa dessa sensibilidade, elas têm que tomar muito cuidado com bebida, com drogas, com comida, né? Porque se elas não estiverem bem, é muito fácil fisicamente, né? Se intoxicar, né? Essas viagens, né? Ele viaja de uma forma, como você falou, como regido pela água, o elemento água, é muito fácil deles, né, se fundirem. Então, o álcool, as próprias drogas, né, ilícitas, elas são muito quentes nessa parte, né? Porque elas fazem a coisa do viajar, mas isso aí, gente, novamente falando, a gente está falando do peixes, no geral, tá? Exatamente. Cada um tem o seu mapa. Forte, sim. Tem uma intuição muito forte, né? Então, uma compaixão, são pessoas que têm esse lado de compaixão, eles são muito empáticos, né? Eles conseguem se colocar no lugar dos outros, né? Uma certa delicadeza, né? Que até fisicamente pode dar ideia de fragilidade, que não necessariamente é real, mas pode dar essa ideia, né? Então tem a questão do mistério, da fantasia, né? Do absorver a atmosfera em volta, né? Pessoas que têm momentos de introspecção, né? Sim, precisam, né? Precisam desses momentos. Precisam disso. Aí E tem que respeitar isso, né, João? Porque faz parte, né? Só tem que tomar cuidado para que esses momentos de introspecção não sejam feitos em momentos onde eles estejam melancólicos ou em depressão. Perfeito. Daí é perigoso, né?
Isso, né? que aí pode causar realmente uma depressão mesmo. Ele pode entrar num quadro depressivo, né? Melancólico. Isso, sim. Também uma outra característica, eu acho que eu falei um pouquinho no começo, mas eu vou mencionar de novo, porque é muito, muito forte neles, tanto o Netuno na 1 quanto o ascendente em peixes, que é a impressionabilidade, ou seja, são pessoas que se impressionam muito facilmente. E elas têm que tomar cuidado para não se enganar. E não enganar os outros pela própria... às vezes até sem querer, e não se deixar enganar, né? Eles são eles são idealistas, então às vezes eles têm a tendência a idealizar muito algo ou alguém e se frustrar, né? Porque... E se frustrar, exatamente. Do sonhar demais, né? Do não ter projetos, deixar coisa... também tem que tomar cuidado com isso, né? Vamos de novo falar da questão da água, né? Não se deixar levar o tempo todo ao ponto de não ter projeto nenhum. Sim. Se deixar levar o tempo todo. Precisa de uma certa estrutura, né? Por exemplo, o Saturno tem, né, para ver. Então, falando até da Léo, né, a Léo que tem Saturno Na e 1. ascendente em peixes, isso é bom para ela. Por quê? Porque se ela tivesse só peixe e não tivesse o Saturno não lá, será que ela não teria um problema puxa de para a falta de realidade, estrutura? né? Puxa a pessoa para a realidade, né? Então, não reclame do seu Saturno na 1. Porque ele puxa esses peixes para a realidade. Não é verdade, Jean? É isso mesmo. E aí, Ed, pode ter muita criatividade também, né? Sim, muita criatividade. São muito E criativos. outra coisa, não só a criatividade, mas principalmente a criatividade desse lado que você também mencionou, artístico, que a Vênus e o Touro e o Libra têm, o Peixes também, porque ele está ligado às artes. Sim. Então, geralmente, são pessoas que podem canalizar Música, essa energia, essa sensibilidade para artes, exatamente. Poetas, dramaturgo. Isso. Exatamente. Então, são pessoas que provavelmente, de alguma maneira, elas vão ter alguma coisa de arte nelas. Né? Como você falou, pode ser música, pode ser dança, pode ser desenho, pintura, não importa. E eu recomendo que realmente canalizem isso, porque é uma maneira de elas se equilibrarem, eu acho. Trabalharem essa energia, né? É muito bom. Legal. Vamos para o último, lá para o Plutãozão? Vamos fechar Plutão, né? Deixamos Plutão por último, né? Até para que se não tiver nenhum problema, a gente já explode, né? Tudo. 40 minutos, a gente achou que ia ser rápido. Não tem que ter uma live. Na próxima live a gente vai ter que cortar muita coisa aí para caber em 1 hora. Sim. Tá bem. É isso aí, Léo, montar mesa. É onde você usa a sua arte. Então, Plutão, agora a gente chega no último, né? O último planeta geracional aí, né? É um planeta também de geração. Mas ele especificamente na casa 1, e ele rege o signo de Escorpião, né? Então, a gente vai dar um resuminho aqui de Plutão e Escorpião caindo nessa casa 1, nesse ascendente, né? Bom, Plutão, ele, vamos dizer assim, que ele é o mais, assim, intenso, vamos dizer assim, né? Quem tem Plutão na 1 pode demonstrar nas suas relações muita intensidade. É muito intenso, mas bota intensidade nisso, né? Ainda mais com um Escorpião aí. Então, ele mostra uma expressão de fortaleza, né? De poder, ele tem essa característica, né? As pessoas sentirem isso dele, né? Esse poder, gosta de ter o controle. E esse controle não é um controle, é um controle emocional das situações e das pessoas que ele
gosta, né, vamos dizer assim. Então ele tem esse mais a nível de emoção mesmo, emocional, frente a situações e frente a outros, né, Ed? Só para a gente resumir. São pessoas determinadas, estrategistas, né? Plutão dá aí essa coisa mais até o Escorpião, né? Ele tem muito essa coisa da estratégia. Quando ele quer algo, ele vai até o fim e ele vai. Como eu falei de Sagitário na 1, que ele gosta de ver o final, o Escorpião ele vai fazer estratégia ele vai desenhar o caminho a caminho para chegar naquilo, né? Ou para o bem ou para o mal, né? Vamos ver. Né? Vou dizer que o Plutão aí ele é tão intenso, ele tem uma energia tão forte que assim a gente costuma dizer que assim, as pessoas que têm isso muito forte, né, na casa 1, elas têm um potencial tão forte para construir, como ele tem esse potencial também para destruir. Você concorda comigo, Ed, mas esse potencial ele está 50-50. Inclusive, adiciono que geralmente essas pessoas que têm Plutão na 1, os outros às vezes têm medo delas sem saber por quê. Exatamente. Elas também não sabem por que os outros têm medo delas. E esse medo é uma coisa inconsciente, né? Exatamente. Tanto que assim, né, a gente faz muito isso, né, a Léo é de Escorpião também, sabe, às vezes você fala assim, a pessoa pergunta, qual é o seu signo? Você fala Escorpião, você vê que o pessoal muda a expressão, é impressionante, você fala, nossa, mas por quê? Você é escorpião? Você é escorpião? Você é escorpião? Ai, que legal! Legal! Exatamente, então, já sai fora, sabe? Quando a pessoa pergunta meu signo, eu não falo Escorpião, eu falo assim, eu sou ascendente em Sagitário. É para quebrar o Escorpião. Então, o Escorpião, na casa 1, principalmente, que é a manifestação, é o que você falou, a pessoa, ela passa aquele ar. Podem ser pessoas que passam aquele ar também, você pega uma certa desconfiança, porque são pessoas reservadas, eles não gostam de se mostrar, eles não gostam de se expor. Né? Tem sempre aquele ar de mistério. Quando a casa 1 ela é muito proeminente, ela é muito evidente, você pode reparar, eles têm um mistério no olhar. Né? Fisicamente, aqueles olhos penetrantes, né? Aquele olho bem pretinho, que ele entra na sua alma. Né? Ele entra, a sensação e o sentimento. Né? Das pessoas. A Karen está dizendo que é bullying isso. Eu falei, bullying. Deixa eu falar o que é bullying. Bullying é você ser o único virginiano num grupo de 28 pessoas. E quando eles metiam o pau no virginiano, todo mundo olhava para trás, né? Então, ele mostra tanto esse poder que a pessoa, às vezes, realmente tem pessoas que têm medo, tem um certo receio. Né? Porque ele tem esse rótulo da vingança, né? É verdade. E não é isso, por quê? Na verdade, existe a intensidade do sentimento. Ele gosta, ele ama, ele se apaixona, ele vai até as profundezas, você entendeu? A paixão, né? Essa coisa da paixão. Então, esse poder de construir e destruir é mais ou menos isso, é o poder outra coisa que esse indivíduo tem, o poder do renascimento, né? Então, de repente, você já ouviu falar aquela frase, olha, eu vou até o fundo do poço, mas eu volto limpo. Então, o Escorpião aí na casa... Então, essa é uma frase de Escorpião. Essa é uma frase uma típica escorpiana. Então, às vezes tem coisas que você precisa ir realmente até o fundo do poço, porque é Hades, né? Plutão representa Hades. A parte de baixo, né? Tem o céu e tem, vamos dizer assim, no mito, né? O inferno, ele representa o inferno. Então, se você precisar ter que descer até o poço, você tem que emergir de outra forma. É a fênix, né? Então, você... ele tem...
da autocura, do renascimento mesmo. Por isso que eu falo muito forte, assim, que as pessoas que têm isso proeminente, elas têm um potencial incrível para construir esse potencial também para destruir, né? Então, é aquele meio termo, né? Fisicamente... autodestruir também, né? E se autodestruir também. Né? Então, ele tem aquela coisa de mais do reservado, ele vai entrar numa festa, ele vai ficar só na observação. Ele só vai... ele vai observar o ambiente todo. Né? Exatamente. Stalker, né? E ele vai ver a presa dele. Ele vai ver a presa dele para poder pegar. E, assim, essa intensidade também mostra o quê? Que o escorpião aí, ou o Plutão, ele tem uma forte sexualidade. É diferente de touro. O touro tem a sensualidade, né? Como a gente comentou. Aquela coisa da leveza. Ele prepara o ambiente. Ele põe lá o tal do Kenny. Ele põe uma música legal. O escorpião, ele vai direto ao ponto, ó, eu quero você entendeu? Então é mais... Tchau! Então... que medo! Então tem aquela... Eu expressando, né, o escorpião, ele tem aquela coisa de realmente, é isso que eu quero, eu vou atrás disso. E ele deixa claro isso para a pessoa, né? É verdade. Então ele tem uma forte também sexualidade. A sexualidade é vida, né? Então também tem aquela coisa que eu falo, do potencial. Eles são famosos e eles são considerados top one, né? Exatamente. Ó, a Gi está falando uma coisa que é verdade. Também tem uma questão de manipulação. Tem os signos de água, normalmente, né, regidos pelo elemento água, tem essa coisa da manipulação. Olha isso! Touro, eu quero o seu corpo. Escorpião, eu quero sua alma. Eu quero sua alma, é exatamente isso. Tá certinho, definiu. Acho que dá para o pessoal entender.